Olá, que ótimo que você está acompanhando a gente aqui no Juris 360 Lab. Hoje, vamos fazer uma análise mais a fundo num bloco só de algumas decisões bem importantes do STF, tá? A ideia é clarear mesmo os pontos-chave e o que muda na prática com esse julgado sobre demissão estatal, regras eleitorais e aquela questão da entrada em domicílio. Vamos lá? Para começar, o recurso extraordinário 688-267. Esse tratou da demissão estatais, né? O que estava pegando aí exatamente? Olha, a questão central era se as empresas públicas e também as sociedades de economia mista, sabe? Aquelas que contratam por concurso, mas pela CLT. Sim. Se elas podiam simplesmente demitir o empregado concursado sem dar uma justificativa formal, tipo como acontece numa empresa privada comum. Tá, entendi. E aí o STF decidiu, né? Veio o tema 1022 de repercussão geral. O que ficou definido? Isso. O Supremo bateu o martelo. Decidiu que sim, essas empresas precisam motivar. Tem que ter um ato formal explicando por que estão dispensando o empregado concursado. O argumento principal é o princípio da impessoalidade, lá do artigo 37 da Constituição, né? Ah, claro. Se para admitir por concurso tem que ser impessoal objetivo, para dispensar também precisa ter essa transparência. Faz total sentido. Mas essa motivação, ela tem que ser tipo uma justa causa da CLT ou seguir aquele processo administrativo todo dos servidores estáveis? Não, não. E esse é um ponto bem importante. O STF disse que a motivação tem que ser razoável, tá? Mas não precisa ser a justa causa, nem exige um PAD, um processo administrativo prévio. Ah, então é um meio termo. Exatamente, não é igual ao servidor estável do artigo 41. É uma forma de proteger contra a dispensa sem motivo, arbitrária, mas sem engessar demais a gestão da estatal, entende? Ah, e outro detalhe, a decisão só vale daqui para frente, efeitos prospectivos, não retroage. Entendido. Então, resumindo, para concursado em estatal, acabou aquela dispensa imotivada, a carta branca. Precisa de um papel, um ato formal, dizendo o porquê. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda em temas de muito impacto. Temos aquelas ADIs 7.228, 7.263 e 7.325. Mexeram com as regras das sobras eleitorais. Isso aí sempre dá pano pra manga, né? Nossa, com certeza. As sobras são aquelas vagas que, bom, sobram, né? Depois da primeira conta lá do quociente eleitoral, a lei de 2021 tinha mudado umas coisas, principalmente na terceira fase de distribuição, e foi isso que questionaram. Certo. E o que o STF decidiu sobre essa terceira fase? Aquela que pega as últimas vagas e distribui pelas maiores médias. Então, o Supremo deu o que a gente chama de interpretação conforme ao artigo 109, parágrafo 2º do Código Eleitoral. O entendimento foi que, nessa última etapa, todos os partidos e seus candidatos podem concorrer, mesmo aqueles que não fizeram 80% do quociente eleitoral ou o candidato que não teve 20% dos votos do quociente. Ah, então caiu aquela barreira que tinha para essa fase. Para essa fase final, sim. A cláusula de barreira 80-20 não se aplica mais para a terceira rodada de distribuição. E por que fizeram isso? Qual a justificativa? Foi para proteger o pluralismo político, que está lá na Constituição, artigo 1º. A regra antiga, com essa barreira, podia acabar excluindo partidos menores, sabe? Que às vezes têm votos expressivos, mas concentrados e ficavam de fora. A ideia é dar mais chance para diferentes vozes. Entendi. E teve mais coisa nessa decisão, né? Sobre o artigo 111. Teve sim. Esse artigo 111 foi considerado inconstitucional. Ele dizia que se por acaso nenhum partido alcançasse o quociente eleitoral, o que é bem raro, mas pode acontecer, as vagas iriam para os candidatos mais votados, individualmente. Não importava o partido. O pessoal chamava isso de distritão disfarçado, né? Exatamente essa a crítica. O STF entendeu que isso desfigurava o nosso sistema, que é proporcional. Então a regra agora é: se ninguém atingiu o quociente, usa o artigo 109. Primeiro a fase com a regra dos 80-20. Depois, se ainda sobrar vaga, vai para a regra das maiores médias e aí sim todo mundo participa. Importante, isso só vale para 2024 em diante, né?
Isso, perfeito. Tem que respeitar a anterioridade eleitoral, o artigo 16 da Constituição. Então, só para as próximas eleições. Ok, ok. Bastante coisa aí no eleitoral. Agora, para fechar, um tema de processo penal que, nossa, sempre volta. Invasão de domicílio e flagrante delito. O HC 169788. Pois é, um caso bem sensível. Policiais entraram numa casa sem mandado. Alegaram que viram uma situação de flagrante de tráfico de drogas. E a defesa, claro, questionou se essa entrada foi legal. E qual foi a visão do STF? Validaram a entrada dos policiais? Nesse caso específico, sim. Consideraram válido. O fator decisivo foi o comportamento da pessoa. Quando ela viu a viatura da polícia, ficou nervosa e correu para dentro de casa. Correu para dentro. Isso. E o STF entendeu que essa atitude, esse nervosismo e a corrida configurou o que a lei chama de fundadas razões. Ou seja, uma suspeita forte e justificada para os policiais acreditarem que ali estava acontecendo um crime. No caso, tráfico na modalidade ter em depósito, que é um crime permanente. Isso tem base em algum entendimento anterior do Supremo? Tem sim. Tá ligado àquele tema 280 da repercussão geral do RE 603616. Ele já dizia que a polícia pode entrar sem mandado se tiver flagrante delito, né? Que é uma exceção à inviolabilidade do domicílio lá do artigo 5º da Constituição. Mas precisa ter essas fundadas razões que depois têm que ser justificadas. Como o tráfico é crime permanente, o flagrante meio que continua acontecendo, né? Então o Supremo olhou para as circunstâncias e disse, ok, aqui tinha fundada razão. Entendi. Quer dizer, a atitude de fugir ao ver a polícia pode sim ser vista como essa fundada razão. Reforça uma linha que já existia, mas não deixa de ser um ponto delicado, né? Muito delicado. Onde termina a suspeita fundada e onde começa só, sei lá, uma intuição do policial? É uma linha tênue, sempre em discussão. A decisão reafirma a jurisprudência, mas o debate sobre os limites e garantias, com certeza continua. Perfeito. Então, passamos por 3 decisões bem relevantes. A motivação para demitir em estatal, as novas regras para sobras eleitorais e essa validação da entrada em domicílio por fundada suspeita de flagrante. É interessante notar, né? Parece que o STF está sempre tentando achar um equilíbrio delicado entre, de um lado, prerrogativas do Estado, como a eficiência na administração ou a segurança pública, e do outro, as garantias individuais, como a impessoalidade, o pluralismo político, a privacidade do lar. Exato, são pratos difíceis de equilibrar na balança. E que mudam com o tempo, né? São equilíbrios dinâmicos. Sem dúvida. Olha, muito obrigado por acompanhar essa nossa análise aqui no Juris 360 Lab. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal, deixar um like, ajuda bastante a gente a continuar esse trabalho. E fica uma reflexão, né? Pensando nesse caso do domicílio, com tanta tecnologia hoje, será que o próximo passo não vai ser discutir a obrigatoriedade de gravar as abordagens? Talvez como um jeito de verificar melhor, mais objetivamente, se existiam mesmo as tais fundadas razões. Fica aí para pensar. Até a próxima!